Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos novamente aqui para mais um estudo. Hoje o estudo de número 8 de O Livro dos Médiuns. Estudo que acontece no grupo EGE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos utilizando aqui a obra do Livro dos Médiuns de Ilon Ribeiro, a tradução. Então, aqueles que tiverem o livro físico, a gente sempre faz o pedido de poder estar com o livro durante o estudo. Faremos hoje a leitura das questões que iremos abordar e também do conteúdo extraído dos itens que vamos estudar na noite de hoje. Este link deste vídeo estará no grupo para acesso aos companheiros que fazem parte do grupo EGE, que vão acessar, e se preferirem ouvir, estará ali o material, as questões e os itens dos conteúdos, dos conceitos extraídos desses pontos indicados. Como já dissemos, hoje é o estudo de número 8, e o objetivo desse estudo é os itens 164 a 197. Nós rogamos sempre a Jesus, nosso modelo e guia, que seja com cada um de nós, permitindo sempre o bom entendimento e a boa intuição. Então, as questões para debate deste estudo, ela começa que são médiuns audientes? Que são médiuns psicofônicos, que Kardec chamava também de médiuns falantes? Os médiuns videntes podem ver os espíritos regularmente? Que são médiuns sonâmbulos? Em que consiste a mediunidade de cura? Que é psicografia e quais as suas modalidades? E que é preciso para que uma comunicação mediúnica seja boa? Quais são as variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade? Quem são os médiuns imperfeitos? E quais as características dos médiuns bons? Essas são as questões que abordaremos na noite de hoje para o nosso estudo e que também estarão no quiz, ali, permitindo a interação de cada membro do grupo e depois colocado o item com a resposta para que possamos compreender e entender um pouco mais. E os conceitos e informações extraídos dos pontos indicados, nós começamos que os médiuns sensitivos ou impressionáveis são as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Essa variedade não apresenta um caráter bem definido. Faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras, ela se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece. Pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade. O bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A causada por um mau espírito é penosa, angustiosa, desagradável.
há nela como que um cheiro de impureza. Ponto importante para todos nós. Como sabemos que todos nós somos médiuns, alguns em um grau mais avançado, outros nem tanto, e que somos todos influenciados pelos espíritos, esta impressão, que ela pode ser suave e agradável ou penosa e angustiosa, desagradável. Então, que nós possamos ter essa percepção do que estamos sentindo. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes e, sobretudo, no momento da morte, das pessoas que o vidente amou ou conheceu e que o vem prevenir de que já morreram. Outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos há mais ou menos tempo, aparecem para avisar de um perigo, para dar um conselho ou para pedir um serviço. Essas aparições constituem fatos isolados, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não é efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade de, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente. A posse dessa faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Kardec descreve o que um vidente que estava ao seu lado num teatro viu durante a representação da ópera Oberon. A. Muitos dos lugares vazios estavam ocupados por espíritos. B. Alguns deles se colocavam junto de certos espectadores, como que a lhes escutar a conversação. C. No palco, por detrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam, imitando-lhe os gestos. D. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores e faziam esforços para lhe dar energia. E um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Era seu guia espiritual. Evocado em seguida, o espírito de Elber, autor da ópera, disse que a execução da obra estava bem frouxa. Faltava aos atores inspiração. Aí ele resolveu animá-los. E o vidente ouviu pairando acima dos atores, e um eflúvio que partia dele se derramou sobre os intérpretes, que ficaram então bem mais animados. A faculdade de ver os espíritos pode desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar se desenvolva naturalmente. Quando dissemos serem frequentes os casos de aparições espontâneas, não quisemos dizer que são muito comuns. Quanto aos médiuns videntes, propriamente ditos, são ainda mais raros, e muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores dessa faculdade. É prudente não lhes dar crédito, senão diante de provas positivas. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto do adiantamento moral do indivíduo. Reportando-se à ação magnética curadora, os espíritos disseram a Kardec que a força magnética reside no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Quando ele magnetiza
alguém com o propósito de curar e invoca a ajuda de um bom espírito, este aumenta a força e a vontade do magnetizador e dirige o seu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Essas pessoas são, pois, verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns escreventes. Dá-se o nome de pneumatógrafos aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns, psicógrafos ou escreventes. Essa faculdade, que se mostra muito rara, não tem utilidade prática e se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados, que formam assim uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Ao inspirado é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento advindo dos espíritos. A inspiração nos vem dos espíritos, que nos influenciam para o bem ou para o mal. Todavia, ela procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, não seguimos. A inspiração se verifica, muitas vezes, com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, o indivíduo quer ir a algum lugar, uma voz secreta lhe diz que não vá, porque correrá perigo. É a inspiração. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista que permite à pessoa entrever as consequências das coisas futuras, mas, muitas vezes, é também resultado de comunicações ocultas e, sobretudo neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médiuns inspirados. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação, ou da sua inferioridade do seu saber, ou de sua ignorância. Leremos novamente este item. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Pode dividir-se os médiuns em duas grandes categorias. A. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. B. Médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Os médiuns de efeitos físicos apresentam muitas variedades. Assim pode ser eles tipitólogos, motores de translações e de suspensões, de efeitos musicais, de aparições, de transporte, noturnos, pneumatógrafos,
curadores e excitadores. Os médiuns de efeitos intelectuais, cujas variedades são também numerosas, podem ser audientes, falantes, videntes, inspirados, de pressentimentos, proféticos, sonâmbulos, estáticos, pintores ou desenhistas e músicos. Os médiuns psicógrafos ou escreventes podem chamar-se mecânicos, semimecânicos, intuitivos, polígrafos, poliglotas e iletrados. Segundo o desenvolvimento da faculdade, os médiuns escreventes podem ser novatos, improdutivos, feitos ou formados, lacônicos, explícitos, experimentados, maleáveis, exclusivos, para evocação e para ditados espontâneos. Conforme o gênero das comunicações, os médiuns escreventes podem ser versejadores, poéticos, positivos, literários, incorretos, historiadores, científicos, roteiristas, religiosos, filósofos ou moralistas. E de comunicações triviais ou obscenas. De acordo com as suas qualidades físicas, os médiuns podem ser calmos, velozes ou convulsivos. Segundo as qualidades morais dos médiuns, eles se classificam em médiuns imperfeitos e bons médiuns. Os maus médiuns, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhe outorgou unicamente para o seu adiantamento moral. O quadro sinótico dos médiuns deve estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa das manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão para que supomos, para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. O que Kardec coloca aqui é que o quadro sinótico dos médiuns, então o quadro dos sinais desses médiuns, ele deve estar constantemente sob as vistas de todos aqueles que se ocupam das manifestações mediúnicas, do mesmo modo que a escala espírita, que serve de complemento. Então, esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que supomos, para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradeço a paciência de cada um de vocês, agradeço a perseverança de cada um de vocês, para que possamos juntos estudarmos um pouco mais do Livro dos Médiuns e que este estudo possa nos enriquecer a nossa existência e que possamos nós estarmos preparados para darmos o nosso testemunho na seara do Cristo. Que Jesus seja com todos nós, hoje e por todo sempre.